criando um time de 100 mil. Deu tempo, né? De juntar 100, né? Esse é o time que eu escolhi. Que a gente tem que destacar são 2 pontos aqui pra gente ter um time forte no FIFA. Primeiro, os jogadores que eu escolhi. E estamos começando mais um vídeo aqui no Infinitim. Eu sou o Mário. E eu sou o Everson. E hoje é dia de gameplay. Gameplay sempre do FIFA, né, meu irmão? Por enquanto, sim. Na verdade não é FIFA, né? É FC 25. O UFC 25. Um vídeo que a gente já prometeu algumas semanas atrás, que é do... O elenco até 100k. Criando um time de 100 mil no FIFA. Mas vamos... Nós já fizemos um, né? Fizemos um de 10k, né? De 15, talvez? 10 ou 15 mil? Acho que foi 10, não sei. Jogadores ali para você montar o seu primeiro elenco. Agora... Já passado alguns meses de jogo, você tem que ter... Deu tempo, né? De juntar 100, né? Cash aí para conseguir montar um belo time. Então vamos ver o que a gente consegue montar de apelação para poder jogar aí contra a máquina e até para quem gosta de jogar online com um time bem forte. Então temos aqui a nossa primeira opção, time montado por Everson. Esse é o time que eu escolhi, né? Novamente a formação 4-3-3, que gosto bastante dos atacantes pelas pontas. Mas o que eu vi aqui é que tu deu prioridade para a defesa, porque é um 4-3-3 recuado. E a maior parte do teu gasto foi para a linha de defesa. Sim, porque tem uns caras bons ali, né? O goleiro, como eu acredito que o goleiro não muda absolutamente nada, melhor goleiro do mundo hoje na atualidade, e que tem um custo bem baixo. O Onaná, que saiu pela bagatela de 900 coins. Todos esses preços aí eles variam no mercado, né? Se abrir uma DME pedindo o jogador da nacionalidade dele ou do time dele, vai aumentar o preço. Sim. Tem que sempre dar uma verificada no mercado, né? Mas aí tu vê aí, ó, meu time de 100 mil coins começa com um jogador de 900 coins. Olha lá a linha de defesa. Então, na zaga eu tenho o Akanji e o melhor zagueiro do jogo, o Van Dijk. E a gente até vê os pro players... Os times deles, eles jogam todo mundo carta carta especial, e o Van Dijk é o zagueiro, né? Que dá pra ter, né? Na lateral esquerda, o Robertson, e pela direita, o Alexander Trent-Arnold, na frente da defesa, um volante forte, 8-7, o Declan Rice, e junto com ele, o Tonali e o Bernardo Silva. Cara, o Tonali, ele saiu agora, acho que umas 2 semanas seguidas como jogador do mês. Eu enfrentei ele como jogo ali quando a gente vai enfrentar o Team of the Week, o overall 86, né, que é o primeiro IF dele. Cara, é monstruoso. O cara tá na defesa, o cara tá no ataque, o cara domina o meio de campo, ele é um monstro. Eu fiquei impressionado com esse Tonali. Os três, tu vê que os três são muito fortes defensivamente, mas também chegam lá no ataque, né? Os três finalizam muito bem. Então, aí você tem um meio que sabe defender e sabe chegar no ataque. Lá na minha ponta esquerda, eu tenho aí um que saiu baratinho, o Doku, por 700 coins. Na ponta direita, o Bukayo Saka. E no ataque, o Heung-min Son. Totalizando o valor de 96.450 coins. Então sobra aí ainda 3.550 se você quiser dar um upgrade em alguma posição aí. Eu tava vendo esse teu time montado. Se a pessoa tiver passando um pouquinho ali dos 100 mil, assim, eu tirei no pacote o Tonali, tirei o Bernardo Silva, então não preciso gastar com eles e vou investir 100. Cara, uns 117 até 120 mil, tu consegue trocar o Bakayoko Saka pelo Salah, que é muito apelão. O Salah é muito forte. O Salah é uma das melhores cartas do jogo, né? Pois consegue fazer essa troca e ficar nessa margem de preço. Agora, uma coisa interessante aqui, que a gente tem que destacar, são 2 pontos aqui pra gente ter um time forte no FIFA. Primeiro, a gente tem que dar importância pro Chemister, para a química do time. Então aqui a gente pode ver que é um time 33, porque é todo mundo Premier League. Todo mundo da mesma liga. Se tivesse alguém de outra liga, a gente poderia fortalecer isso com o técnico. Então aqui o técnico não chega a fazer muita diferença, a gente escolheu um inglês da Premier, mas isso não altera a química porque o time já estava com a química máxima. Isso é muito relevante. Segundo ponto relevante,
o status plus do jogador. Sim. Que é esse ícone que vocês conseguem ver aqui na tela, que quase todos os jogadores do time têm. Quase todos eles possuem. O Doku tem um status plus de velocista. Corre um pouquinho. É aquele jogador que quando você tenta correr atrás, não chega nem perto. Tu sai da tela, o cara ainda tá correndo lá sozinho. Não chega, ele é muito... E traz isso com a vida real, né? Porque ele é muito rápido, né? Então é a velocidade apelona do jogo. Então, se você procura jogadores que são rápidos pelas pontas, esse status aqui é o que você procura, para que seja muito rápido. O Son, ele tem um status apelão aqui, um plus de bola colocada, chute colocado. Então, para quem gosta de bater, finalizar colocado, o Son é perfeito. Eu também acho que ele deveria ter os três aí da frente deveriam ter o de velocidade, porque os três são absurdamente rápidos. Eles provavelmente têm, mas não o plus. Eles têm o básico. Sim. A gente pode ver que aqui no meio o Bernardo Silva ele tem o status, se não me engano, que é ou é de passe ou é de tic-tac, mas eu acho que é de passe, né? Ele tem um passe perfeito, sim. Então para ele enfiar a bola ali para ataque é a escolha perfeita. E aqui na zaga a gente pode ver o Van Dijk tem o status de ser muito forte, né? Que o zagueiro é o xerifão. É o melhor zagueiro do jogo. Não dá para passar por ele. Não tem. Não dá para trombar com ele, não dá para ganhar a disputa aérea dele. E a gente vê aqui que o Arnold, acho que também tem o mesmo status. O Arnold provavelmente é de cruzamento ou bola parada. De passe longo, né? Ele tem um passe longo muito apelão. Se tu quiser enfiar a bola aqui de trás lá pra frente, é com o Arnold. Se quiser fazer cruzamento também, cruzar a bola pra área, é com ele. Robertson sim que deve ser de força aí. Deve ser incansável, se não me engano. Então é isso que você tem que procurar. Um jogador que tem um status plus que se adapta ao seu estilo de jogo. Tipo, se tu não gosta de bater bola colocada, vai procurar um outro atacante que não seja o Son. Se tu não é de sair correndo pelas pontas, não precisa ter um jogador que é velocista. Coloca o Grealish ali. Então isso depende do seu estilo de jogo, mas o que você tem que prestar atenção, química, que é o Chemister, e o atributo apelão de cada jogador. Gostaram do time aí? Eu sei que esse time traz resultado. Agora temos uma opção diferente, a começar pela formação, que essa formação é uma formação que eu nunca tinha jogado, que é o 4-4-2, segunda opção. São 3 meias que jogam de meio. Ele não é nem meio avançado, nem meio recuado, ele é no meio. Eu nunca tinha jogado, até que eu fui enfrentar um time dessa formação. E eu tomei uma surra absurda. Eu não vi o que tá... Cara, o que tá acontecendo? Eu não consigo chegar no ataque. Eu chego no meio de campo e perco a bola. Não importa se eu for pela direita, se eu for pela esquerda, se eu for pelo meio. Se eu tento jogar a bola alta, eu não consigo passar pelo meio campo. Aí eu experimentei essa formação e vi que ela realmente, para recuperar a bola, para time defensivo, se você tá tomando muito gol, fala assim, eu não consigo defender, tenho dificuldade de defender. Experimenta essa formação aí, cara, que o pessoal consegue dar uma barrada nos gols que sofre. Stop the bus? É um ônibus estacionado ali, cara. Pra passar por ali é muito difícil. O que dificulta jogar nessa formação é o ataque, porque tu meio que tem que ir em grupo, né? Em bloco. Então é difícil tu fazer um ataque rápido. Se tu gosta de trocar passe, se tu joga numa dificuldade mais alta, tu obrigatoriamente tem que jogar no passe, porque o computador não te deixa ganhar na velocidade. Dá brecha pra velocidade. Então é uma formação muito forte para jogar contra a máquina num nível mais difícil. Os jogadores que eu escolhi, o Manhã no gol, que ele tem um atributo ali de escudo. Eu nem sei o que significa, mas um goleiro que tem um escudo é um paredão. Coisa ruim não vai ser. Também na vida real, um dos melhores goleiros hoje na atualidade, né? Defende muito. Na zaga, eu botei o Pavard e o Saliba. O Saliba, junto com o Van Dijk, é praticamente a defesa impenetrável. É o ideal. Esses dois juntos são um absurdo para conseguir passar por eles. Só que o valor aí não dá para ter os dois num time de 6, senão vai ser só os dois, né? O valor não me permite ter o Van Dijk aqui. Então eu escolhi o Saliba por ser mais barato. Então o Pavard, ele tem ali o atributo plus dele, apelão, de jogador que não deixa passar. É aquele que fica na frente e não deixa o cara passar por ele. O Saliba, ele tem o Fox, uma carinha de raposa. Uma raposa. Então
interceptação de bola, o avanço que ele faz para interceptar a bola que vai chegar para o atacante. Então o Saliba é um zagueiro que sai jogando, digamos assim. Então esses dois na zaga é uma zaga muito forte, até agora 3 franceses, né? Vocês vão reparar que o time eu formei praticamente metade francês, metade português, para que o chemister, a química do time, se mantenha alta. E eu tive que colocar aí sim um técnico francês de uma liga árabe para poder aumentar a química, porque a química ela caiu, estava ali por 30 e eu consegui aumentar ele para 32. Então eu consegui aumentar com o técnico. Assim, você consegue jogar bem com uma química 28 ainda. Agora, se você tiver uma química abaixo de 28, cara, sai tudo errado. Passa errado, não. chute sai para lateral, o goleiro espana a bola, cara. Com 33, tu já vai passar para direita, a bola vai para esquerda de vez em quando. Então, se tu baixar de 28, aí mesmo que tu vai arrancar os cabelos. Aí tu vai chorar, não dá de jogar. Então, por isso que alguns jogadores aí, por exemplo, o João Cancelo na direita, nem é a minha preferência, mas eu tive que manter a química. Então, ele tá ali, ele é forte, ele é bom, mas ele tá ali para compor a química do time. Pela esquerda, a gente tem o Guerreiro, que ele tem um status plus de passe, de tic-tac. Então, para sair jogando ali da zaga, pode passar a bola para ele que ele sai jogando. Engraçado, é a única carta não rara que tu tem no time. A única não rara. Nas pontas, por conta da formação de, eu quero sair jogando rápido e atacar pelas pontas de maneira rápida. Cara, tem 2 velocistas com status plus de velocista. É o Dembélé pela direita e o Rafael Leão pela esquerda. Cara, o Dembélé, eu diria que assim, pega a bola, corre e passa. Não tenta chutar com ele. Ele não é lá muito bom. Agora, o Rafael Leão, cara, ele é apelão. Tu pode pegar a bola, partir para cima, cortar para dentro, sair esbarrando, ir para cabeçada. O cara é um monstro. Tanto que ele é praticamente, acho que a carta mais cara do time. Ele na vida real, hoje em dia, ele é um cara, um dos melhores pontas esquerda que tem na atualidade e joga muita bola. O cara é realmente muito bom. Como da mesma maneira que tu investiu no Van Dijk, que foi grande parte do valor, aqui no meu time é o Rafael Leão. Grande parte do valor, quase metade do valor do time é o Rafael Leão. E no meio temos também 3 apelões. O Vitinha, que tem o mesmo atributo apelão que o Guerreiro tem, que é o tic-tac, o cara do passe. Então sempre que tu não conseguir sair jogando com o Guerreiro, cara, passa a bola pro Vitinho ali no meio que ele dá um jeito de encontrar alguém livre pro passe. Tem os dois ali com atributo de passe, né? Então um vai encontrar o outro e vai conseguir esticar a bola ali pro Rafael Leão, né? Isso. Então... Ou pro ataque lá pro Cristiano, que já vai chegar nele. O Palhinha, ele é tipo um terceiro zagueiro. Ele tem ali o atributo de força, que, cara, a bola vem alta. Ele tá ali no meio pra cabecear, pra tentar pegar. Pra zaga, ele tá ali na frente, pra não deixar passar. Cara, o Palhinha é um terceiro zagueiro, um zagueiro avançado ali na frente. Tanto que ele nem tem muita velocidade, que ele não é muito de ficar indo e voltando, não. Ele é o cara para ficar na contenção. E a gente tem o Kanté, que é um absurdo. N'Golo Kanté, talvez um dos melhores volantes da história do futebol. O cara joga demais. E ele tem um atributo status ali, apelão, que é uma isca, um gancho. Então o cara, para roubar a bola, é um monstro. Então é difícil passar por ele. Então... Vê que essa formação junto com um atributo que é apelão deixa o time muito forte. E para encerrar, lá no ataque temos o famoso Cristiano Ronaldo, né, que baixou absurdamente o preço dos FIFAs anteriores para agora, mas ele ainda tem um atributo apelão de power shot. Ele é o cara do gol, né? É o pombo sem asa, traduzindo, é o pombo sem asa. Cara, passou a bola para ele, não precisa. Mas ele não tá tão rápido. Cara, não precisa, ele chuta de longe. Passou para ele, power shot, apelão. A bola vai entrar quase sempre. Cristiano Ronaldo é o meu atacante titular no meu time, né? Eu tenho ele no meu time principal, ele é o cara que eu uso. Não é esse daí, né? É um especial, um pouco mais forte, né? É um pouco mais violento, mas é o Cristiano, é o atacante do meu time. E o teu time, ele fez tem ali os 2 países, né? França e Portugal, mas também manteve algumas ligas ali, né? A gente vê alguns da Arábia, alguns da Série A. Não tem muitas ligas assim, tem poucas, né, que ajudam.
Assim, se eu fosse ainda melhorar, por exemplo, a lateral esquerda, mas pô, o Guerreiro parece ser muito fraco. A gente tem um francês, o Hernandes, que é um monstro, é um dos melhores do jogo. Tem o Mendy do Real Madrid. Só que o Hernandes é 330 mil, então estoura muito o orçamento, não dá. E qual foi o valor total investido nesse time, meu irmão? Então, passou um pouquinho, mas como a gente falou, depende da DME que está aberta. Depende da DME que está aberta, os preços vão oscilar um pouco. Ele fechou em 117. Não passou um pouquinho, passou um monte. 117 mil. Mas se a gente trocar um zagueiro, é porque assim, é porque eu não encontrei um jogador do time que fosse exatamente esse preço, 17 mil de diferença. Sempre tem o zagueiro que é um pouquinho mais, tipo o Saliba, que é um pouquinho mais de 17. Então se eu trocar por um outro zagueiro, vai baixar o preço, vai ficar na casa dos 100. O Cristiano Ronaldo, se não me engano, é 10 mil, então é abaixo do 17, então ainda ficaria. Mas eu quis focar na estratégia de ser apelão e uma química muito forte dentro dessa formação de time. Então passou um pouquinho. Mas claro, assim, além de juntar 100 mil nesse período, a pessoa provavelmente já tirou já tirou o Kanté, já tirou o Dembélé, de repente já tirou o Saliba ou o Cristiano, então, tipo, consegue dar uma economizada aí no... O Pavard e o Guerreiro, com certeza. O que eu acho difícil sair dessas cartas é o Rafael. Rafael Leão, acho que não veio nem pra mim nem pra ti ainda. Não lembro de ter pego o Rafael. O Manhã já veio para mim algumas vezes. Os outros jogadores... Cancelo também já veio algumas vezes. E o que você achou desses times? Seu time é assim? Já abriu a mente assim, tem que procurar jogadores que tenham status apelão, não sabia disso. E o time tem que ter o chemister, o entrosamento necessário para conseguir jogar bem, né? Eu tava jogando aqui com um time com chemister 15 e não sabia por que eles iam tão mal. Eu reclamava tanto que o time não acertava passe, não conseguia ligar a zaga com o meio de campo. Daí a resposta, meu querido. A mesma coisa, o estilo do jogador para a posição da sua formação. Por exemplo, eu quero um cara para correr pelas pontas. Procura alguém que tenha o status apelando em corrida. Não tenta pegar um... Aquela situação, eu quero um atacante, o meu time vai jogar com um atacante no contra-ataque. Para tu jogar no contra-ataque, tem que ter um atacante veloz. Tu não vai colocar o Harry Kane como teu atacante, né? A mesma coisa, se tu gosta de correr e cruzar, tem que ter alguém para cabecear. Vai botar o Mertens ali no ataque, o Dybala. Tem que botar um cara grande. Tem que sempre pensar e ver o time como realmente a bola vai rolar durante o jogo, né? Isso. Coloca aí nos comentários como tá o seu time, se você conseguiu montar um time com um chemister alto, apelão, com uma formação boa. Escreve aí que a gente vai fazer uma análise, a gente vai ler aqui nos comentários, no Comentariando. E diz aí qual time você gostou mais. O meu timaço da Premier League, que ficou dentro do preço ajustado antes de realizar esse programa, ou o time que passou dos limites impostos e tá ali. E aí, qual você preferiu? É isso então. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, colocar o seu comentário, claro, para aparecer no nosso outro programa no Comentariando. E nos vemos no próximo vídeo, já é? Já foi, meu irmão.